pessoal, vamos lá hoje da iniciativa A Filosofia do Esporte, campo de catalogações da época do Manuel Sérgio Cunha. Ok, mas tem uns cunhas, vários cunhas aí, vários cunhas que nós podemos adaptar a filosofia ligada ao esporte. Ok? Vamos lá, vamos fazer campos análogos entre atlas e objetivos de pesquisas e palavras-chave atuais. Que as palavras-chave seja paz, que as palavras-chave seja vitória, que a palavra-chave seja alegria. Ok? Parece que eu estou com um kimono, né? É parecido, mas um dia eu chegarei até lá com um kimono. Os homens e mestres, os seus guias turísticos também ajudam aqui. Outros carnavais ligados à cultura corporal. Aonde há um estudante, há estudados. E aonde há estudados, há poliglotas. Aonde poliglotas, cuidado que nós estamos sendo monitorados por eles. Ou seja, que acreditamos em Deus. Ok? Então é interessante aprofundar nessa dissertação, ou um exame oral, ou um exame ou seja, o que for que seja a nossa vida. Nós temos que ter advertências, brevidades, abrevidades, contidas, que expressa algo ignorante para alguns alunos, alunas, comunidades. A ignorância nos coloca exclusões. Aonde coloca exclusões, coloca fatos ligados a compreender e ser compreendido, entre essas dificuldades desde a antiguidade. Ok? Então, as coordenadas, já conceituo que é coordenada já. Coordenada é ajuste, coordenada é adaptação. Aonde tem uma adaptação, vai haver o quê? Uma antiguidade. Porque onde houve coordenadas, houve catalogações ligadas a alguns autores que eu vou falar, ou seja, eu vou colocar como filósofos. Aí vocês podem ver, em campo de análise, quais são os filósofos que vão ser compatíveis com o que eu vou falar. Aí o próprio filósofo vai falar, todos, porque o próprio filósofo vai usar da filosofia de outros filósofos a sua própria filosofia. E isso chama filosofia, conhecimento da sabedoria. E entre o sofisma, e entre o gnotismo, a genealogia e outros fundamentos. Então a antiguidade foi um período decorrido entre o século VI. Aí vocês vão analisar entre esse atlas filosófico qual foi o período. No ano 476 depois de Cristo, data da queda do Império Romano, período fecundo, fértil, estabeleceu também a base do conhecimento racional, que vai haver anexão com conhecimento motriz, bem como da reflexão ética e política. Foi neste período que nasceu a filosofia ocidental. Nós olhamos também como a Ásia, ou a China, ou os canais digitais estão aí filiados a nossos meios épicos, que elaboram as doutrinas. O que a palavra doutrina significa? Instrução, instrutores, mentores. A palavra doutrina, que o próprio Forrest Fernandes fala doutrinal. Tempos atrás eu até falei cardinal, mas é treinador relacionado ao voleibol, ok? Na história da filosofia do esporte, desde a década de 70 e outros pareceres ligados aos nossos dias atuais. Então, o campo pré-socrático é a emergência do discurso racional. Sócrates e a nossa emergência ligada à autoavaliação, à automotriz, à autoconsciência corporal e métodos que inicia as forças relacionadas ao conhecimento corporal e racional. A rejeição do mito, a filosofia que apareceu nos séculos 6 a.C., com aqueles que mais tarde foram designados com pré-socráticos. Sócrates. A autoavaliação, a autoescultura, a autoavaliação
que vai haver uma anexão maêutica entre uma dor de parto, mas vai haver uma autoconstrução ligada aos campos cotidianos. Embora a palavra alheio seja alienação, embora a palavra alheio seja um meio de libertação, mas é uma pedagogia do tempo relacionado aos predecessores de Sócrates. Predecessores, ou sucessores, ou sucessos que tiveram na época, que elaborou rupturas entre anteriores e posteriores, de explicação do mundo e concepção do mundo, e representação do mundo, particularmente entre os campos típicos, entre a oposição das ideias e concepções ligadas ao paladar, olfato, visão e audição, entre essas mitologias fenomenais que é a existência do próprio corpo, aonde o meu kimono coloco aqui como meio de natureza ligado à pesquisa destrutiva ou construtiva entre os campos audiovizinhos e o labirinto e os vestibulares que ligam a anexão ligada à pesquisa e o atas de estudo. Como diz o Crefis e outros colegas, agradecemos aos senhores e senhoras, caros amigos e amigas. Então, o propósito é explicar o mundo. Explicar o mundo é difícil, para explicar a si mesmo já tem dificuldade. Imagine para explicar por si mesmo e o mundo. Por isso que chamamos de filosofia, e vocês vão conceituar a concepção e a representação de mundo, a partir da própria razão e a razão de viver para sobreviver a cada dia pelo próprio movimento. O próprio movimento vai relacionar o que? Apelidando palavras contra nós, palavras que possam ser boas ou ruins, apelidando, ou seja, expressões que colocam o mundo atual e presencial. O mundo atual e presencial também está ancorado no passado. Ok? Então vamos lá. Entre esses críticos ligados à mitologia, entre deuses e deusas, entre Eros ou Eras, entre Fagundes ou Facundas, entre fagulhas ou fagulhas, coloca a escola jônicas. Foi na Jônia ou na Iônia, em Mileto, em Éfeso, sobretudo, que apareceram esses primeiros discursos racionais. Os pré-socráticos nos ofereceram uma cosmogonia, que eu sempre declaro, a maioria das vezes, quando eu posso explicar e colocar em parênteses ou colchetes. Cosmogonia é centralizar. Lembra que eu falei dos celtas? Os celtas ligados à Vila Olímpica faziam parte dessas corridas e atletismo. Embora celta, sempre centralizamos o nosso carro. Celta não depende da idade, ou da hora, ou do período, ou da data de expedição, mas são homens sonhadores e mulheres. Aonde tem um homem, tem uma mulher. É lógico que há uma procriação ligada à filosofia do esporte e à filosofia do jogo. Vamos jogar? Caros colegas e caros amigos, que haja morte ou que haja explicação? Que haja violência ou que haja explicação? Haja benevolência ou haja explicação? Aonde há um esporte, um jogo, há uma formação entre o universo da cultura, que está em todos os lugares, mas também está em ignorância, que quer repartir com a própria cultura, que quer acabar com os outros, com seu próprio poder. O que é poder? Esses canais interativos que eu coloquei. O que é leviandar? Até hoje, esses precipícios que ocorreram em tempos atrás, e tentar jogar a rainha Olímpia, não sei, a deusa Olímpia, no precipício, porque era mulher, porque ela queria participar de uma natação, de um esporte. Que precipício é esse? Que o próprio machismo e a masculinidade e a feminilidade está em destaque. Ok, então a natureza, físio, por isso coloquei hidrofísio, que nos coloca uma explicação entre a natureza, fisiogênese. Fisiogênese, a palavra físio é semelhança. Querendo ou não, nós temos deficiências, somos pouco semelhantes um com o outro. Aonde o David Hume, entre as questões ligadas aos meios carismáticos, ok? Deixo hoje aí essas tendências e vamos
Compartilha aí, colega.